Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui chegando devagarinho, né? Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo segundo o Evangelho de Mateus. Hoje eu vou falar do capítulo de número 3. Gostaria muito que você prestasse atenção. Nós já iniciamos ontem, né? E ontem já falamos do segundo capítulo. Nós vimos quanto à genealogia de Jesus Cristo, quando se deu o seu nascimento, de onde originou o Senhor. Depois viemos falando quanto ao nascimento de Jesus, né? O que aconteceu quando os magos, né, viram a estrela brilhar no Oriente. Então, daí foi surgindo então o grande problema que houve, né, que foi o rei Herodes, que era um rei muito cruel e inescrupuloso. Ele quis então matar o Senhor Jesus, o menino, né, que ainda era um menino na época. E aí houve muitas preocupações, né, e José e Maria tiveram que então fugir para o Egito. E lá eles ficaram por algum tempo, no tempo necessário, segundo a vontade do Senhor, porque logo depois, em seguida, o rei Herodes então morreu. Herodes morrendo, o Senhor enviou um anjo para José lá no Egito, falando então para José que o rei havia morrido. E foi muita alegria para muitos, além de José. E José então voltou para o local, né? Quis voltar para o local do estabelecimento dele. Então, hoje nós vamos falar sobre a pregação de João Batista. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, né? Ele viu, conforme tudo aconteceu, conforme foi dito pelo profeta, né? E então, até que os dias foram passando e apareceu um novo personagem. Esse personagem apareceu lá no deserto, né? E foi João Batista. E ele então começou a realizar coisas. Eu vou ler para vocês e depois eu venho com a explicação, tá bom? Você novo que está chegando, muito prazer. Meu nome é Elizabeth Guilhermino. Estou aqui dando para vocês, conforme a vontade que Deus botou aqui no meu coração, né? De eu trazer para vocês o estudo, a palavra do Senhor através da Bíblia. Então, eu tenho aqui a Bíblia, onde eu trago aqui para vocês a palavra do Senhor. Todos os dias eu leio uma passagem e aí eu estudo aquela passagem e trago para vocês com o maior prazer, tá certo? Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, tá bom? Aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto. É rapidinho, você já estará inscrito. No final, você compartilha a palavra amiga, tá? Leve essa palavra amiga para alguém. Não custa nada, é tão rápido e fácil você levar a palavra amiga para alguém, tá bom? Convide alguém para participar do nosso canal, tá? Seja você também um evangelista, levando a palavra do Senhor para outras pessoas. Propague a palavra do Senhor. Ele está firme da onde ele está, no trono. Ele está vendo todos os nossos movimentos, tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, tá certo? Então, seja uma pessoa generosa, levando a palavra do Senhor para outras pessoas também. Eu vou ler quanto ao capítulo de número 3 e depois eu venho com a explicação. Só mais uma coisinha, eu não lembro se eu falei, mas eu sou Elizabeth Guilhermino e eu sou evangelista, tá bom? E venho aqui sempre trazer uma palavra amiga para vocês. Fiquem atentos e busquem estar aqui, focados na palavra, tá bom? Então, o livro conta assim, na pregação de João Batista conta assim, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumas de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abrão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Preste atenção, hein, gente? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunhou-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, prestem bem atenção numa coisa que eu quero muito mostrar para vocês aqui. Aqui no versículo 11 fala assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso, preste atenção, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, quando ele está falando que o batismo nas águas, o Espírito Santo, ele é o batismo com fogo. Você entende? Ele está sendo bem claro. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, quando está falando de fogo, ele está falando de fé, né? O batismo nas águas, ele fala, é feito após o arrependimento, a confissão, né? O abandono dos pecados. Por isso que é dito que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só aquele que for batizado, aquele que se arrepender, né? No caso aqui é se arrepender. Aquele se arrepender, confessar os seus erros, os seus pecados, este será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos entender aqui mais ainda quanto a este capítulo. Então, aqui no versículo de número 2, vê só, fala assim: porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas. Então, ele vai falando sobre o arrependimento, arrependei-vos. Então, a base da pregação de João Batista aqui, neste caso, era o arrependimento. As pessoas precisavam se arrepender para que pudessem receber o Espírito Santo. Então, o arrependimento, por sua vez,
vem de uma pessoa, de uma mente consciente, de uma mente que a pessoa se decide a querer mudar. Por exemplo, a pessoa bebe ou a pessoa fuma, então a pessoa coloca na sua cabeça, se arrepende dele, ora ao Senhor e fala com o Senhor que não quer mais beber, não quer mais, promete que não vai mais beber nem fumar. Isso é uma decisão que a pessoa está tomando. Então, o arrependimento vem de decisão. Eu decido não fumar mais. Eu decido não mentir. Eu decido não me envolver com pessoas erradas. Eu decido caminhar na presença do Senhor. Então, o arrependimento, todo ele vem de uma decisão. Você entende? O arrependimento é diferente de uma pessoa que tem remorso. O remorso, por exemplo, ele vem assim de um sentimento inquieto, você fica aflito, fica inquieto. Agora, o arrependimento não, o arrependimento é uma decisão que a pessoa toma. Eu decido não fazer determinada coisa e realmente não fazer. E aí Deus abençoa aquela pessoa, porque a pessoa, ela se arrependeu, então foi batizado pelo Espírito Santo, e aí Deus o absolve de seus erros, você entende? Então o arrependimento é de grande importância. Mas naquela época falava sobre frutos dignos de arrependimento, mas se falava sobre a religiosidade. E aqui diz assim, ó, os religiosos que chegavam a João para serem batizados não tinham consciência de que estavam perdidos e de que precisavam de salvação. Então, isso significa que se não houver o reconhecimento do pecado realmente, tampouco haverá um arrependimento verdadeiro, você entende? É necessário um arrependimento verdadeiro, ter arrependimento, para que o batismo com o Espírito Santo seja selado em grande plenitude. A pessoa precisa ter um arrependimento verdadeiro para que venha sobre ele o Espírito Santo e o batize. E aí ele não mais vai cometer certos erros que vinha cometendo, porque a consciência dele vai mostrar para ele mesmo que, olha, você decidiu não fazer isso, isso não condiz com o que você prometeu ao Senhor, você entende? Então a pessoa vai ficar com a consciência pesada em quebrar o pacto que foi feito com Deus naquele momento de comunhão, de arrependimento, de aceitar o Senhor e se arrepender dos erros. Então, o batismo nas águas refere-se ao arrependimento, à confissão, ao abandono dos pecados, refere-se a uma comunhão com Deus em decisões, você entende? E também fala sobre o batismo de Jesus, né? Aqui que eu parei, no batismo de Jesus. Então, aqui diz assim, eu vou ler a explicação que está aqui. Se o batismo nas águas é para os arrependidos, porque o Senhor Jesus precisou ser batizado uma vez que jamais cometeu qualquer tipo de pecado? Bom, para entendermos isso, é preciso saber que ele nasceu como todo ser humano, mas com uma grande diferença. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Lembra como aconteceu o nascimento de Jesus, né? Nós estudamos isso tem 2 dias, né? Então, a sua manifestação no mundo antes de morrer e ressuscitar, né? E seria para ser glorificado. Então, foi para que ele fosse
glorificado, e seja até hoje, isso tem que partir dos seres humanos, a exclusividade da humanidade. A humanidade tem essa, essa, essa certeza, né, de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por nós, por amor a nós, naquela cruz. Então, o batismo do Espírito Santo e o batismo de Jesus, no caso, né, nas águas, foi porque ele veio da graça do Espírito Santo, nasceu de uma mulher, de uma moça virgem, tá? Então, aconteceu que o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus. Aqui eu estou lendo, tá? Essa parte eu estou lendo. Então, é importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem e não como Deus. Aqui está falando sobre o Espírito de Deus, né? Depois vem falando sobre a trindade divina, né? No versículo 16, que fala assim: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, entende-se aqui que nesse versículo houve uma declaração, uma descrição de quão grande e glorioso foi a manifestação da Santíssima Trindade aqui, no caso, né? Porque o Filho fala sobre o Filho sendo batizado nas águas e o Espírito vindo sobre ele em forma de uma pomba. Por isso que nós temos a pomba como um símbolo do Espírito da Trindade. Você entende?